creio que Deus tem muito a nos falar nessa manhã, porque esse texto da Palavra de Deus é um texto que traz para a gente muito encorajamento, para a gente poder viver uma vida na dependência de Deus. E pensando no nosso tema, né, mulheres transformando crises em milagres, nós temos que realmente confiar no nosso Deus. E eu procurei sempre colocar o texto que a Rita passou, para a gente lembrar, né, desse milagre que aconteceu. Eu queria ler novamente. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-lo? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Então esse é um texto que a gente pode tirar muitas lições sobre milagres de Deus nas nossas vidas. E nessa manhã, pensando no milagre, eu quero focar nesse tema de perseverança e encorajamento. Nós estamos precisando muito disso na nossa vida. Diante do momento que nós vivemos, como esposas de pastores e líderes, missionárias, como mães, muitas são mães, como donas de casa, como profissionais, se nós não focarmos nesse tema de perseverar, a gente desiste e não consegue dar continuidade na vida. Esse é o texto que nós vamos estar estudando, Hebreus 10, 19 a 25. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero, com plena convicção de fé, tendo corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É interessante que esse texto, o que ele faz a gente pensar? Que nós temos que olhar sempre para frente, não dá para a gente olhar para trás, né? O que passou, gente, já passou. Por que a gente muitas vezes tira foto? Por que a gente filma uma determinada ocasião? Para a gente poder lembrar. Porque nós estamos aqui, 1 minuto atrás que nós estávamos aqui já passou, né? Então a gente tem que olhar para frente, saber o que Deus tem para nós, o que Deus quer de nós, onde que Ele quer trabalhar na nossa vida, né? Olhar, perseverar, tá com o nosso foco no lugar certo, para que a gente não fique desanimado, para que a gente não ande para trás. Mas nós precisamos sempre ter esse foco, olhar para frente, na expectativa do que Deus tem para mim. Quando eu chego numa igreja, ou no congresso, ou na minha igreja mesmo, aos finais de semana, no meu pequeno grupo, eu sempre fico assim: o que vai ser hoje? Nunca um dia é igual ao outro. O que Deus tem para me falar hoje? E às vezes você vai para uma reunião sem nenhuma expectativa e sai de lá com muitos ânimos, né? Sabendo que ali Deus estava presente. Então, olhar para frente. Se você sai desse retiro e fala: olha, eu tenho que olhar para frente, para aquilo que Deus tem, para aquilo que Deus
quer, né, para a nossa vida. Quando estávamos orando aqui pelo irmão pastor que está sem igreja, eu consigo sentir a dor dele, porque quando a gente tem um chamado ministerial e a gente fica sem o ministério, parece que a gente fica sem chão, né? Por mais que a gente esteja trabalhando secularmente, ganhando bem, mas quando a gente tem um amor pelo trabalho, a gente sabe que não é fácil. Então, é uma pessoa que a gente tem que estar orando para Deus abrir um trabalho na igreja, no ministério, porque para quem tem chamado é isso que traz alegria, é isso que dá prazer quando a gente quer servir ao Senhor. Então, olha para frente, Deus tem alguma coisa, a gente não sabe o que, nem onde, nem quando, mas nós sabemos que Ele tem, porque hoje, gente, a carência de pastores sérios, a carência de pessoas comprometidas, de esposas de pastores que estão com os maridos, né, no ministério, ela é muito grande. Então nós temos que crer que Deus está no controle, que Ele vai separar o lugar certo. Às vezes nós achamos que o lugar é a gente que sabe que é melhor, mas Deus sabe e tem sempre o melhor para nós. Então vamos olhar para frente. E como que a gente olha para frente? O texto fala que nós temos que ter o quê? Coração sincero, né? Eu creio que a sinceridade hoje está em falta. Está muito em falta. E a gente fala assim, porque no mundo não. Dentro do nosso meio cristão está faltando sinceridade, está faltando transparência, está faltando cumplicidade no ministério. Quando a gente está servindo numa igreja, como esposa de pastor, com uma função ou sem função, nós temos que ser cúmplices do nosso pastor, dos nossos líderes, trabalhar junto, porque se nós estamos numa equipe e a gente trabalha cada um num canto, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Para que esse retiro acontecesse, vocês viram que uma equipe grande trabalhando. Agora, se a Rita pensa numa coisa, a outra vai trabalhar contra ela, isso aqui não estaria acontecendo. E dentro das nossas igrejas, nós precisamos aprender a cada dia trabalhar juntos, né? Dentro da nossa casa, sinceridade, parceria, as famílias estão quebradas, famílias de pastores que hoje, muitas delas, não estão ali junto, não caminham junto com os pais, não querem saber do ministério. Quando a gente convive com muitas esposas de pastores, a gente vê o sofrimento. E é interessante que nós que estamos no ministério é onde o diabo mais ataca, né? Na nossa família. Porque quando mexe com nossos filhos, com nosso marido, a gente tira o nosso chão, não é verdade? Então, nós precisamos trabalhar de acordo com esse texto diz, um coração sincero. Eu creio que um coração sincero, Deus abençoa. Mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando a gente tem que enfrentar o outro cara a cara, a sinceridade sempre é a melhor coisa. E sinceridade é uma coisa que você começa desde cedo. Se você não desenvolve, você carrega o resto da sua vida, né? E aí a gente fica com a nossa mente cauterizada e parece que tudo bem. Começa a fazer as coisas no automático. Não, Deus quer que a gente tenha realmente algo diferente para oferecer. E a igreja, as pessoas que estão à nossa volta, elas sabem quando a gente é verdadeiro. Elas sabem com quem podem contar na igreja. E você, como esposa de pastor, você tem que saber que a sua função, muitas vezes, ela é mais importante que a do seu marido. Porque você, além de dar suporte para ele, você dá suporte para a igreja local. Quando uma esposa de pastor está no foco certo, quando uma esposa de pastor está com o marido, veste a camisa, a igreja também está junto. Quando a esposa de pastor não está com o marido, a igreja também não se sente comprometida. Então, a função da esposa, ela é muito grande. E sejam sinceras, sempre, sempre. Em qualquer situação, sejam sinceras. Depois, o texto fala sobre a convicção da nossa fé, né? Que fé é essa que nós estamos vivendo, né, em 2016, nos nossos anos, que fica uma fé superficial. Eu nunca vivi tempos no ministério com tanta superficialidade. Nunca vivi.
eu estou impressionada. Porque muitos estão abandonando a fé. A gente tem contextualizado tanto nas igrejas, tudo está tão normal nas igrejas, que acaba que a gente acha que não nos assusta com mais nada. E isso, gente, a nossa fé, ela vai enfraquecendo. Porque a fé é o quê? A gente acreditar naquilo que a gente não está vendo. E quando a gente tem fé, quando a gente acredita que Deus é quem faz e que pode fazer alguma coisa na nossa vida, a gente trabalha de forma diferente, né? E às vezes nós estamos levando o ministério, né, que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E não é assim, nós temos que sonhar, nós temos que ir atrás daquilo que Deus tem para nós. Qual é a novidade? Senhor, o que vai ter para hoje, né? O que eu vou sair daqui aprendendo do Senhor? Então, nós temos que ter essa convicção, sabe? Diante de uma situação, a gente não fraquejar, a gente não deixar de falar quem somos e para que viemos. Não ter vergonha do nosso evangelho, não ter vergonha de falar, eu sou esposa de pastor, com muita honra, estou feliz com meu marido, faço o meu trabalho, cumpro o meu papel de mulher nesse mundo, mudando a história. Então, a gente ter convicção. E uma esposa de pastor, além de auxiliar o marido na igreja local, ela precisa fazer diferença nesse mundo. Uma mulher que vai chegar num lugar e a presença dela vai transformar aquele ambiente. Uma mulher contextualizada, sim, de saber o que está acontecendo no mundo, mas acima de tudo, convicta da sua fé e na hora que ouvir besteira, poder falar em amor. Olha, não é isso que a palavra de Deus diz. Então nós temos que ter essa convicção e a nossa consciência limpa. Você vê como é que o texto fala? Uma coisa leva a outra. Coração sincero, convicção de fé e consciência limpa. Então hoje, uma pessoa que começa na criminalidade, ela não começa já com o revólver na mão, ela começa aos poucos. Começa com uma mentirinha aqui, começa com pequenos furtos, né? Aí depois o que acontece? Essa pessoa vai aumentando o grau dela e a consciência dela já está cauterizada. Não tem mais necessidade de falar a verdade, né? Posso eu manipular, posso eu estar junto, eu posso fazer qualquer coisa, e aí a gente perde a razão. Então a nossa consciência tem que estar limpa diante de Deus e dos homens, seja o nosso sim, não, não. E é isso que Deus vai trabalhando na nossa vida. Deus tem me dado o privilégio de trabalhar na igreja, na parte do pastoreio, então eu faço aconselhamento, discipulado, e é uma área que eu gosto demais. Fiz também um curso de pós nessa área de aconselhamento, e desde muito cedo, logo que eu aceitei a Jesus, eu fui discipulada, e aí eu comecei a discipular as meninas mais jovens. Então até hoje eu discipulo mulheres, né, casais, é algo que Deus assim colocou no meu coração. E a gente se surpreende muito com Deus nas nossas vidas. A gente acha que Deus já completou uma série de coisas pra gente e Deus ainda tem N surpresas. Eu sou filha de um pai, né, que foi alcoólatra durante 20 anos. Então eu sou uma codependente. E nesses 20 anos que meu pai ficou no alcoolismo, nossa família sofreu demais da conta. E como filhos, né, tínhamos 9 filhos, então você imagina a cena, uma adolescente ter que buscar o pai lá embaixo para subir a escada, para ajudar, encontra pai bêbado dentro do ônibus. Foi assim um caos a nossa vida. Até o momento que Deus realmente atuou, né, foi um milagre na vida do meu pai. Ele teve 2, 3 infartos assim de uma vez, e na calada ali na UTI ele teve um papo lá com Deus. Não sei o que ele falou com Deus, mas só sei que ele saiu dali transformado. Creio eu que ele realmente entregou a vida a Jesus. Ele saiu daquela UTI, nunca mais ele bebeu, ele começou a ler a Bíblia, nunca mais ele fumou, e aí sim a minha mãe começou a ter um casamento e a gente começou a realmente ter um pai dentro de casa.
Mas a consciência de um alcoólatra, ela vai se perdendo, porque o Deus dele passa a ser a cachaça, o Deus do adicto passa a ser a droga, e aí você vai perdendo toda a consciência. E o que aconteceu, né? Os anos passaram, meu pai já está com o Senhor, ele se batizou com 74 anos, mas pude ver meu pai indo para Jesus, pude ver minha mãe indo para Jesus, então isso me trouxe toda a tranquilidade. E aí, quando estou no meu trabalho, na igreja normal, faço também aconselhamento pré-nupcial, e um casal especial, assim, eu falei, olha, eu vou no casamento de vocês, eu já comprei o presente de vocês, mas eu quero dar um presente especial, né? Eu quero fazer o pré-nupcial com vocês. E é aquela coisa de filho, mãe, você vai fazer aconselhamento com o filho da melhor amiga sua? Eu falei, vou fazer, porque eu sabia os problemas que poderiam vir lá adiante. E aí ele queria, já era amigo dele, queria um relacionamento mais com a menina. E fizemos o pré-nupcial. E de quando em quando, você pode ir em casa? Posso, então sabia que tinha que estar mediando alguma situação difícil. E aí, esse rapaz já dependente químico há algum tempo, né? E a situação estava muito séria e o pai falou, precisamos de você. E aí, se o pai falar, já liguei, como é que vocês estão essa semana? Então posso ir aí amanhã? Posso. E ali a gente começou um bate-papo, né? Para ver que pé que as coisas estavam. E aí uma coisa que aí Deus coloca no coração da gente. Eu, como sou codependente, então para mim essa vida não é uma vida estranha, uma vida até comum, não é fácil, mas uma vida que não é estranha. E falei, olha, eu vou te levar então nos Alcoólicos Anônimos. Você topa aí comigo? Você quer ajuda? Então vai ser do meu jeito. Eu topo. E fomos numa reunião. E ali Deus ministrou na minha vida de uma forma maravilhosa. Não sei se vocês conhecem, se vocês já foram, mas é um lugar onde as pessoas tiram a máscara, né? As pessoas falam sem nenhum tipo de censura. E aí, aquele lugar, Deus foi trabalhando na minha vida, trabalhando. E eu vi quantas situações eu estava sendo hipócrita. Quantas situações. Porque a gente vive uma vida cristã, né? E quantas situações por causa do trabalho a gente vai fazendo. E tem muita coisa no meio da gente que está assim, na nossa vida, que a gente não está trabalhando corretamente. Mesmo sendo uma mulher de Deus, mesmo sendo alguém que queira fazer a vontade do Senhor. E aí eu comecei a ir nessas reuniões com ele, depois todos os dias tem reunião, não tem condição, então esporadicamente. Então, ele, graças a Deus, está nessa fase, né, de aos pouquinhos, conseguindo passar. Teve também suas recaídas, e essa é uma função muito importante do conselheiro. Na hora de uma recaída, a gente não jogar pedra, a gente ajudar a levantar. Então, numa das recaídas, ele ligou para mim, e aí eu tomei as providências, né? E estamos caminhando, porque é uma coisa que você conscientiza, é uma doença, né? Como uma doença tem que ser cuidada, né? E é muito mais fácil a gente falar, esse cara é malandro, esse cara é isso, esse cara é aquilo, principalmente quando a gente não é uma dependente química. Então é fácil a gente julgar o outro. E aí temos que trabalhar juntos. E nós não sabemos do que Deus tem para nós. E esse meu amigo, lá com o grupo, né, que ele vai todos os dias, ele começou a falar, quem me trouxe foi minha amiga, tal. E aí eu comecei a fazer amigos ali dentro, cada vez que eu vou, né? E aí uma das meninas que está em processo de recuperação começou a me escrever, então eu tenho podido conversar bastante com ela. Aí estou indo também no grupo para amigos e pais e familiares de dependentes, né? O Alanon, fui para o Amor Exigente. Aí eu estou vendo o que Deus vai trabalhando com a nossa vida. E Deus usa, gente, coisas aparentemente ruins
E aí eu vejo o quanto o nosso Deus é maravilhoso, é um Deus de milagres. E aí, sabe aonde eu estava errando, gente? Sabe, dentre N erros que eu tenho, mas sabe onde eu estava assim, né? Não podia falar do outro, em termos de não posso falar uma compulsão, né? Mas um certo descontrole na alimentação. Aí eu vi aquelas pessoas lutando cada 24 horas nos seus depoimentos. E Deus falou comigo, falou, Luciana, olha esse povo aí. É uma luta de hora a hora, segundo a segundo, minuto a minuto. E será que você não pode fazer escolhas certas na sua vida, naquilo que você está colocando no seu corpo? Eu gosto muito de comer, amo. Tranqueira, então, é comigo, né? E aí Deus começou a falar comigo. E aí eu chamei esse meu amigo e falei, olha, Deus falou comigo nessa reunião, de que eu preciso fazer escolhas certas daquilo que eu coloco no meu corpo. Lu, não estou acreditando. Eu falei, olha, Deus está usando você. E Deus vai usar a sua vida ainda muito. Porque o nosso papel, o que é? Encorajar. Porque a pessoa já está ferrada, gente. Então temos que o quê? Encorajar. Né? E aí tem 1 mês e meio que eu comecei a fazer escolhas do que eu vou comer. O que eu vou colocar no meu corpo. Né? E Deus tem feito coisas maravilhosas. Estou aprendendo a me alimentar melhor, não estou neurótica, não estou deixando de comer nada disso, mas escolhas. Então eu falei, puxa, Deus precisou me levar lá no ar para trabalhar comigo nessa área. Então, você entendeu que a vida com Deus é uma vida cheia de novidades? Cheia de novidades. E quando nós, como mulheres, a gente pode transformar o ambiente, Deus pode, gente, nos usar de uma forma quando a gente nem imagina. Agora esse meu amigo já falou, Lu, o meu padrinho lá do ar quer te conhecer porque ele quer levar você numa reunião para dar uma palavra lá. Ótimo. Sabe o que eu estou vendo? Um campo missionário. É aí que Deus, por isso que eu falo que nós mulheres, gente, nós podemos fazer diferença. Onde Deus vai nos colocar. Ontem eu estava aqui no jantar, uma outra família que eu tenho trabalhado da igreja aqui, o marido que eu pedi para a gente orar, que é dependente, que estava num surto, devia estar muito drogada, a mulher saiu de casa, para quem ele ligou? Ligou aqui para mim. Porque sabe que eu vou orar, e ele sabe que vocês vão estar orando, eu não preciso falar quem é, sabe que fala, eu tenho um grupo de mulheres que oram, e eu acredito na oração. A oração, gente, pode ter muitos milagres. Então nós temos que fazer diferença, não só dentro da nossa igreja, mas o que Deus quer usar as mulheres, vocês, esposas de pastores, é fora da igreja também, com os dons que Deus deu para vocês, com as qualidades que vocês têm, para fazer a diferença onde Deus quer colocar vocês. Então, olha, para isso acontecer, nós temos que ter o quê? Coração sincero, convicção de fé, consciência limpa e realmente purificados. E como a gente se purifica? Quando a gente confessa os nossos pecados e deixa. Então, o que faz uma pessoa compulsiva não conseguir muitas vezes sair dessa compulsão? Porque aquela consciência, ela vai cauterizando. Aquela situação que vive, não tem ninguém para caminhar junto. Muitos desistem. Não tem jeito mesmo, né? Pau que nasce torto, morre torto. Eu não acredito nisso. Eu já vi milagres, eu vi milagres da minha família. Meu pai se convertendo, minha mãe se convertendo, a minha conversão. Eu estava com 15 anos numa turma também de viciados, namorava um cara viciado, quase fui pego pela polícia com ele. E Deus me resgatou. Então Deus, gente, Ele faz milagres. Agora nós temos que crer e nós temos que caminhar junto. Então nós, como esposas de líderes, de pastores, nós temos que olhar para fora. Nós temos que discipular, algo que eu disse que parece que discipulado não está fora de moda. Nós temos sim que ter na nossa igreja aconselhamento pré-nupcial. Tem
tem pastores que casam as pessoas da igreja, não batem um papo com o casal. Depois o casal passa aflição, não tem ninguém aqui recorrer. Então nós temos sim, e hoje eu creio que se Deus está me levando para esse grupo do AA, é porque Deus quer que eu levante essa bandeira com jovens das igrejas, alertando, porque, gente, é um perigo. Basta começar. Qualquer tipo de compulsão, quando você tem a predisposição, então por isso que eu digo, eu sou codependente. Eu sei que se eu começar a beber, tem o perigo de eu me tornar uma alcoólatra. Isso é uma coisa já provada. Então, para que eu vou correr risco? Então, nós temos que caminhar. E nós, como esposas de pastores, líderes na igreja, nós temos que ir nesses movimentos, conhecer. Você não precisa pedir autorização. Você, numa reunião de AA, você não fala, você ouve. Nas outras reuniões de apoio, você pode falar. Vão conhecer, vejam como é. Vocês têm problemas na igreja, têm problemas na família, nós temos que caminhar juntos, nós temos que abraçar. E é um programa maravilhoso, porque é um programa que trabalha no dia a dia. E muitas vezes nós não temos o problema com a bebida, mas temos com a comida, temos com a língua grande, né? Temos com o jogo, temos com o celular, temos com o computador. Você está vendo como é que é muita coisa que acontece? Temos com a neurose da casa. Torna-se o quê? Uma compulsão, né? Então, essas 4 coisas que nós não podemos esquecer. E outra coisa que nós não podemos, incentivo ao amor e às boas obras. Olha aquela mulher na sua igreja que está quietinha no canto dela. Não, essa mulher não vai fazer nada, ela só veio no culto aqui assistir. Quem sabe essa mulher vai se tornar uma grande líder se você discipular. Quem sabe essa mulher vai poder fazer diferença no trabalho dela, na casa dela, se você caminhar junto. Por isso, eu valorizo muito o pequeno grupo, eu valorizo muito o aconselhamento e eu valorizo muito o discipulado. Porque no pequeno grupo, a gente faz diferença. Né? Nós temos o nosso grupo de mulheres em ministério, que nós apoiamos e pastoreamos esposas de pastores. Né? Eu não sou esposa de pastor, meu marido é missionário, mas eu sou desse grupo como líder. E eu cheguei nesse grupo no momento que eu estava literalmente quebrada. E esse grupo me pastoreou. E esse grupo me amou. E aqui do nosso grupo nós temos a Fátima e temos a Eliette também, né, que é a Arlete, que é do Mulheres em Ministério. Então, gente, isso daqui faz toda a diferença. Quando a gente está junto, quando a gente ouve a necessidade da outra, quando a gente ouve as aflições da nossa igreja. Então, eu tenho sido pastoreada muito de perto por 2 grupos de mulheres em ministério. Tem o meu pequeno grupo, que eu tenho muita liberdade, mas nesse grupo, que são de líderes, a gente tem a liberdade de falar, né? E sabe o que a gente conversar ali vai ficar ali. Então, nós precisamos o quê? Encorajar, incentivo ao amor e às boas obras. E a gente acha assim, a salvação não vem por obras, a gente não quer fazer nada, né? E a palavra de Deus diz que as boas obras vão fazer diferença. E sabe o que eu me entristeci? Quando eu fui lá no site procurar os grupos de AA, quando eu fui procurar os outros grupos, não tem grupo na igreja evangélica. Tem centro espírita, tem igreja católica e colégio. E eu senti vergonha. Nós falamos tanto do amor de Deus, nós falamos tanto de cura, nós falamos tanto em milagres e as nossas igrejas estão fechadas para ajudar o outro. Quando chega uma pessoa diferente na nossa igreja, uma pessoa tatuada ou homossexual, muitas vezes a gente não dá aquele olhar e aquele ouvido para aquela pessoa. Então, gente, temos que fazer diferença. E quem que Deus vai usar, gente? Eu creio que Deus vai usar as mulheres. Sabe por que Deus vai usar as mulheres? Porque nós fazemos um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente lava, passa a cozinha, trabalha fora, trabalha na igreja, não é verdade? Então, eu creio que Deus pode usar muitas de nós para fazermos diferença nesse mundo que precisa tanto do amor de Deus. Agora, se nós formos travadas, preconceituosas
Eu não estou dizendo que a gente vai assinar embaixo do pecado, não é isso. Mas a gente mostrar a verdade. Em amor, mas o que a palavra de Deus diz. Outra coisa que também ficou agora fora de moda, reunir como igreja. Se está na Bíblia que nós não devemos deixar de reunir como igreja, costume de alguns, porque a igreja tem um papel importante na nossa vida. Meu cunhado, ele escreveu um livro sobre o sem igreja, o Nelson Bomilca, e ele fez várias pesquisas. Eu tenho amigos da minha geração que hoje falam que não precisam de igreja para ser crente. Então as pessoas acham que conseguem viver sozinhas. Agora, se a palavra de Deus está dizendo, quem somos nós para ir contra isso? Quem somos nós? Então, nós temos sim que apoiar a igreja, apoiar nossos pastores, nossos líderes, trabalhar em conjunto, porque a igreja tem erros e tem acertos. E é dentro da igreja que nós vamos aprender. E a gente aprende com os erros. Então, Deus quer te usar na sua igreja para trabalhar tanto dentro quanto fora. Se cada uma de nós tiver uma moça que a gente estiver discipulando, olha quantas meninas vão ser discipuladas. E, gente, é algo que é ordem de Jesus. É algo que Deus realmente colocou aqui na nossa vida. E parece que fica cada um olhando para o seu umbigo. Nós nos preocupamos muitas vezes com a parte administrativa, com a luz, com o som, né? Com tudo acontecendo. Mas as vidas estão ali precisando da gente. Por isso que nós, esposas, nós temos um compromisso muito grande. E daquilo que a gente trabalha com uma pessoa, a gente poder desenvolver com ela e ver o progresso. Eu vi muitos progressos na vida de muitas meninas que eu discipulei desde bem cedo. E se tornaram mulheres, casadas, boas esposas. Então, o discipulado faz diferença. E onde que a gente vai fazer isso, gente? A princípio é começar o quê? Dentro da igreja, por aquela pessoa que entregou a vida a Jesus, o novo convertido. Então, nós temos que ver o valor da igreja. E olha como que Deus faz as coisas. Eu cheguei, a primeira igreja evangélica que eu visitei, que meu irmão aceitou Jesus, eu sou mineira, meu irmão aceitou Jesus em praça pública. Essa igreja que eu me converti, ela fazia lá em BH um trabalho lá na Praça 7. E meu irmão chegou lá, viu aqueles jovens, aquelas meninas, ele foi lá e começou a paquerar uma menina da igreja, né, jogar charme. A menina crau, falou de Jesus para ele. Menina firme. Então você vê que diferença. E meu irmão aceitou Jesus e começou a frequentar essa igreja. E você imagina, mais 8 irmãos, ele começou a convidar um por um. Vamos. E na minha casa a gente sempre teve obrigações, né? E um domingo eu acabei de arrumar a casa cedo, falei, vou lá conhecer, né? Lá na igreja do Norano. Cheguei lá, gente, era um dia de assembleia, eles estavam decidindo vida financeira da igreja. Não teve louvor, né? Não teve estudo da palavra, teve oração. E no final daquela assembleia, o pastor falou, tem alguém visitando? Aí eu levantei a mão. Eu imagino meu irmão falou, que dia que essa menina veio aqui na igreja. O que aconteceu? Eu fui extremamente bem recebida naquela igreja. Extremamente. À noite, todo domingo à noite, a gente tinha um matinê lá da hora dançante. Então, já estava agendado. Eu não fui para a hora dançante, eu voltei para aquela igreja. Não foi pela assembleia, mas porque eu fui bem recebida. Então, hoje, eu cuido do espaço conexão da igreja, que é a recepção, que eu acho que é mais importante do que o culto popular. Por quê? Como você recebe as pessoas na igreja? A pessoa tem que ser bem recebida. E lá atrás Deus começou a falar comigo a importância de quando uma pessoa chega na igreja. Da minha igreja só passa alguém sem eu dar um abraço se eu não vir. Então eu pego o nome, segunda-feira eu escrevo para todo mundo que preencheu o cartão de comunicação, faço todo o link, explico tudo o que acontece na igreja e eu creio que a igreja cresce com as pessoas valorizando umas às outras. Eu acredito muito nesse ministério. Eu não preciso fazer mais nada na igreja. Se eu cuidar bem do espaço conexão,
porque ali eu já explico, temos os pequenos grupos, temos isso, temos aquilo, pá, ali já forma um link com aquela pessoa. E sabe o que é bacana? As pessoas, quando precisam, eles não vão procurar o pastor, eles procuram a Lustânia, porque foi o primeiro contato. Não é porque a Lustânia podia ser a Maria, a Aparecida, mas quem faz o primeiro contato. Então, a igreja para mim tem uma importância muito grande. É fundamental. Aí depois eu convivi com aqueles jovens e no acampamento eu entreguei minha vida a Jesus. Então, eu creio, gente, muito na igreja local. A igreja local é uma igreja onde Deus pode fazer milagres. E o seu papel como esposa de pastor, ele é fundamental na igreja local. E encorajamento, né? Gente, para desencorajar a gente, tem aos montes, não é verdade? Isso não tá bom, que louvor fraquinho, né? Que pregação, né? O pessoal fala mal. A Bíblia fala que nós não devemos falar mal uns dos outros. Mas eu nunca vi como é que o pessoal de igreja fala mal do outro. Parece que a gente chega do culto e tem que falar mal daquele culto, do que foi, do que não foi. Gente, é um péssimo hábito. E você sabe que você pode cortar muita fofoca se você não entrar nela. Né? Fulano, você já falou com ele? Vai falar com ele. Por isso que entra lá no início do texto, o coração sincero. A sinceridade dá essa capacidade pra gente. Vai falar com fulano. Então, encorajamento, aquela pessoa que está ali com dificuldades, nós temos que encorajar. Por isso que a igreja tem que ter trabalhos para oferecer para quem está chegando. Eu não estou dizendo que você vai dar uma mensagem para a pessoa pregar, mas tem algumas coisas que a pessoa pode fazer. A pessoa pode fazer dentro da igreja que não vai comprometer, né? Ela pode entregar um boletim, ela pode dar um sorriso, né? E aí, aos pouquinhos, ela vai amadurecendo na fé, você pode ir dando também novas coisas. Mas tudo isso, gente, se for disciplinado. Então, tem gente que está entrando na igreja, saindo da igreja, e nem sabe quem é, de onde vem, para onde vai. Então, nós, como esposas, nós temos muito essa função. E Deus nos deu simpatia, Deus nos deu essa amabilidade, né? E se você não é uma pessoa simpática, se vira nos 30, seja por 1h30, sabe? Por 1h30 ali de culto, seja simpática, né? Não é fingida, mas sejam, porque onde que a igreja primitiva era conhecida? Não era pela simpatia? Né? Olha lá em Atos, na simpatia da igreja, tem crente antipático, insuportável, né? Soberbo. Gente, temos que tomar cuidado, temos que aprender, sei lá, faz curso, qualquer coisa, vai ficar simpático, né? Alguma coisa tem que acontecer. E olha aqui o que fala aqui no texto, né? Esse texto, para nós, ele é um encorajamento. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem são salvos. Então, não vamos ficar olhando para trás, não vamos retroceder. Errou até agora? Vamos começar a melhorar, né? Eu acredito muito nisso. Errou? Tá, vamos virar para cima. E é isso que eu acho bacana quando você começa a trabalhar com aconselhamento, com discipulado. Por quê? Como a gente erra, o outro também erra. Não é verdade? Então, a gente tem que aprender a perdoar, a gente tem que aprender a caminhar junto, né? E a corrigir o que está errado, tem que ser corrigido, não é passar a mão na cabeça, mas a gente tem que aprender a não retroceder, sabe? Esse retiro tá bom, o outro vai ser melhor. E não é para comparar, mas porque nós queremos o quê? Melhorar, né? Nós queremos fazer mais mulheres, a função é de quem encorajar? A função é de vocês. Eu vou fazer um grupo na minha cidade, um grupo de esposas de pastores. Escuta, vamos encorajar, olha, vamos estar lá no retiro das esposas de pastores, vamos caminhar junto. Gente, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos caminhar juntos, né? E olha que lindo esse texto. A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus,
de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, fé é o sobrenatural de Deus. É como a gente está trabalhando aqui em cima de milagres. Milagre é sobrenatural. Se fosse uma coisa minha e sua, a gente, olha, isso vai acontecer assim, assim, assado. Milagre, né? E a gente só vai ter milagres se a gente acreditar nesses milagres, né? Nesse texto de Hebreus, a gente vê vários versículos que falam sobre heróis da fé. Nós procuramos muitos heróis e heroínas, né? Olha, eu quero ser que nem fulana de tal, artista tal. Gente, vai para a Bíblia, tem tanta gente para a gente se espelhar. Esse capítulo de Hebreus fala de todos os heróis da fé. E sabe o que é bacana, né? Temos ali mulheres. Por isso que eu digo, a maneira que Deus nos valoriza, gente, é muito grande. Sabe, no ministério de Jesus, as mulheres tiveram um papel muito importante. Por isso, a gente não tem que preocupar se a gente está aqui, se a gente está lá. Não temos que provar que somos, nós temos que fazer. Pronto. Faça seu trabalho, faça aquilo que Deus tem para você. O resto é resto. O resto é resto. Então, nós temos que olhar para frente. Nós temos que acreditar que Deus é quem pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sabe outra coisa que me deixou muito assim encantada no ar? Porque o tempo inteiro eles falam do poder sobrenatural. O tempo inteiro. Não se prega religião, mas ali cada um sabe que não vai conseguir largar o vício sozinho, mas com o poder sobrenatural. E nós que somos crentes, nós temos que nos apossar mais dessa nossa fé. Porque, gente, aquelas pessoas não conhecem a Bíblia. Quanta gente não conhece a Bíblia? Nós conhecemos e parece que a gente fica meio que acomodado na vida cristã. Então nós temos que tomar posse de tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Nós temos que aprender a encorajar, nós temos que valorizar a nossa igreja local. Seja ela pequena, grande, bonita, feia, não interessa. Nós temos que valorizar onde Deus está nos colocando. E onde Deus nos coloca, Ele vai fazer algo sobrenatural. Se vocês que estão aqui nesse retiro saírem daqui com um propósito, eu quero ser uma esposa de pastor que marque presença, que deixe um legado. Veja o que Deus quer te usar, onde Deus quer te usar, e assuma toda essa posição de que Ele vai te usar da melhor forma possível. E eu quero encerrar cantando essa canção, maior é que está em nós do que o que está no mundo, né? Nós já cantamos e ela fala que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então o diabo não tem poder para nos tirar de nada. Vamos cantar? Elas têm um livrinho assim daqui, tá? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior
Se a palavra de Deus fala no seu coração de uma maneira especial, vem aqui à frente, vamos estar orando juntas, pedindo ao Senhor que traga para nós encorajamento. Eu gosto muito de orar junto, gente, porque quando o diabo vem colocar coisas na cabeça, eu falo, aquele dia lá, eu orei com as minhas irmãs, eu testemunhei e Deus estava ali presente me respondendo. Às vezes a gente é muito tímido assim para chamar para orar. Eu gosto de chamar para orar e eu acho que quando a igreja, em todos os cultos, nós temos momento de oração. Eu sou a primeira aí, porque eu sei que aquele momento eu estou dedicando minhas necessidades, meus problemas diante do Senhor. E eu estou ali com testemunhas do meu lado, orando por mim e pelo meu irmão. Então, se você quiser, agora vem aqui orar para a gente poder juntas colocarmos diante do Senhor as nossas petições e pedir ao Senhor que nos encoraje, que nos dê perseverança no ministério. Que hora que dá vontade de jogar